Vamos resolver agora o exercício 15, que foi o exercício que mais tivemos dúvidas, né, da lista de 17 exercícios que eu deixei para vocês em sala de aula. Esse exercício é um exercício de juros compostos que não dá para ser resolvido pelo HP, porque falta dados, né? Ao invés de ser dado ou capital ou montante, um dos dois, né? Está pedindo capital, então não temos o capital, e está sendo dado juros, então não dá para resolver pela HP. HP 12C não usa juros na parte de taxa composta. Então, o que a gente tem que fazer? Vou pedir para vocês sempre terem esse padrãozinho, né? Manterem esse padrão sempre que for entregar algum exercício ou realizar uma prova, vai lendo o exercício e extraindo os dados do problema e anotando as variáveis que vocês têm. Então, o valor do capital está pedindo para ser determinado. Determine o valor do capital. Capital, empréstimo, valor presente, aplicação, tudo isso é PV, valor presente, present value. Então, essa é a nossa variável que precisa ser descoberta. Foi aplicada uma taxa composta de 4% ao trimestre. Então, taxa é o I, 4% ao trimestre. Destaquei aqui o período da taxa, porque isso é importante, daqui a pouco a gente vai trabalhar com esse período. Durante 195 dias, esse é o prazo é a variável N, também destaquei aqui o período do prazo. E esse capital que eu quero descobrir produziu uns juros de 443,47. Ok. Então, como eu falei, a gente não consegue fazer pela HP, então a gente vai usar a fórmula de juros compostos. Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado a N. Ok. Lembrando que o FV a gente não tem. Só que a gente sabe outra fórmula. O que é o FV? A gente sabe que o montante, ele é formado do capital mais os juros. Então, FV é PV mais J. Então, no lugar desse FV, eu vou substituir pelo valor que eu tenho aqui. PV mais J. Isso vai entrar, então, no lugar do FV. E o resto eu copio normal. Conseguimos aí tirar essa variável que a gente não tinha nenhuma informação sobre ela, o FV. A única coisa que a gente sabe é que montante é capital mais juros. Então, troquei o montante por capital mais juros. Então, todas essas variáveis são as que eu tenho aqui. E, particularmente, eu preciso isolar o PV, que é o que está procurando no exercício. Então, a gente tem que deixar essas duas variáveis PV juntas em uma só. Então, vamos passar para lá esse PV para juntar com o outro. Eu vou deixar o J aqui, vou passar esse PV que está somando o J, eu vou passar para lá subtraindo. Então, copio 1 mais I elevado a N menos PV, que ele estava somando, passei subtraindo. Ou subtrai o PV dos dois lados, ok? Ainda não resolveu o nosso problema, porque eu tenho que ter um único PV. Então, o que eu preciso fazer? Esse PV que está repetido aqui, eu vou colocá-lo em evidência. O que é isso? Vou abrir aqui uma caixa, um rascunho para a gente pensar um pouquinho. Ó. Pensa assim. Eu tenho, se eu tivesse, por exemplo, 5 PV menos 3 PV, quantos PVs eu ficaria? 2, certo? Mas de onde que veio esse 2? Automaticamente a gente já pensa 5 menos 3 igual a 2. Então, é 5 menos 3 PV, são 2 PVs, certo? Então, o que a gente faz? A gente subtrai o que está multiplicando o PV, certo? Os números aqui no caso, né? E deixa o PV em evidência. É o que a gente vai fazer aqui. O que está multiplicando esse PV? Quantos PVs eu tenho aqui? Apenas um, né? Então, aqui é como se fosse vezes 1. PV vezes 1, porque eu tenho um PV aqui. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Colocar esse PV em evidência. Então, vai sobrar aqui 1 mais I elevado a N menos 1. Então, o PV que estava multiplicando
as duas parcelas, né? Os dois números aqui, 1 mais i elevado a n, e estava multiplicando 1, ficou multiplicando só aqui entre parênteses. Se você fizer distributivo, ó, PV vezes 1 mais i elevado a n, vai dar essa primeira parcela. Menos, esse menos aqui é o menos que está entre esses PVs, né? Esse menos aqui. 1. De onde veio esse 1? Que é o PV vezes 1, vai dar esse PV aqui, ok? Então, tá, o PV coloquei em evidência, ficou ótimo agora com um único PV. O que a gente precisa? Isolar o PV. Ele está sendo multiplicado por essa quantidade, eu tenho que tirar essa quantidade, passando para o outro lado com operação oposta. Se está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vamos colocar uma fração aqui. Em cima da fração vai ficar o J, que já está ali. E embaixo, eu vou dividir por 1 mais i elevado, vou pegar essa quantidade aqui para elevar a n. 1 mais i elevado a n, certo? Aí vai menos 1. Vou botar aqui, menos 1. Fecha parênteses. Isso daqui que aconteceu, então, eu peguei essa quantidade que está multiplicando o PV e passei dividindo. Isso vai ser o nosso PV. Ok, então o PV é só fazer essa conta aqui que temos todos esses dados. Temos o J, 443,47, o I e o N. Então, vamos lá calcular esse PV. PV vai ser igual. Colocar na linha de baixo. Então, o J. Vamos substituir aqui esse J por 443,47. Certo? 1 mais I. O I, para ser usado na fórmula, ele tem que estar em decimal. Tem que estar taxa unitária. Então, é 4 dividido por 100, que vai dar 0,04 ao trimestre. Então, se está ao trimestre, essa taxa, o prazo também tem que ser trimestral. A gente pode transformar a taxa ao dia, fazendo a taxa equivalente, só que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque é juros compostos, teria que usar uma fórmula ou aqueles passos da HP que eu ensinei. Mas o mais simples é a gente trabalhar o prazo. O prazo sempre vai ser proporcional. Como que a gente faz isso? Vamos abrir aqui mais um parênteses aqui para vocês lembrarem. Espera aí. Inserir caixa de texto. Aqui. A gente tem aqui um trimestre, são 3 meses. Só que o que acontece? Cada mês tem quantos dias? Cada mês tem 30 dias. Então, eu multiplico 3 vezes 30, vão ser 90 dias. Então, um trimestre é o mesmo que 90 dias. E é isso que a gente vai usar aqui. Um trimestre é 90 dias. Então, nesses 195 dias, eu vou multiplicar por 1. Como assim multiplicar por 1, né? Eu vou multiplicar e dividir por um trimestre, para transformar em trimestre. Então, ó, um trimestre é o mesmo que 90 dias. Eu estou multiplicando por 1, porque a parte de cima, que é um trimestre, é igual à parte de baixo, 90 dias. Isso eu posso cancelar os dias. Então, cancelando os dias, eu vou ficar só com um trimestre. Vou cancelar dias com dias, eu fiquei 195 vezes 1, que vai dar os 195. 195 trimestre sobre 90. Então, sobrou 195 sobre 90 trimestre. Então, o legal é que ficou trimestre na taxa e trimestre no prazo. Então, tá tudo certo.
ao trimestre. Então, a gente já pode voltar para a fórmula e substituir esses dados. Então, no lugar do I, vou aumentar isso aqui que está muito pequeno. No lugar desse I, eu vou colocar a taxa 0,04. No lugar do N, eu tenho que colocar aquela fração. Então, vamos lá no design. Fração. Então, 195, que é o prazo, dividido por 90 para dar trimestre. Menos 1. Na científica, você vai digitar direto isso aqui. 443 dividido, abre os dois parênteses, 1 mais 004, fecha parênteses, elevado, que pode ser aquele circunflexo, né? Ou y elevado a x. Digita lá 195 dividido por 90, entre parênteses essa parte também, tá? Para não ter problema dele levar só um ou outro. Põe entre parênteses, aí menos 1, fecha parênteses igual. Aí vai dar já o valor do nosso capital, que vai dar 5.000. Esse é o resultado. É o capital pedido, certo? Isso quem tem a científica, mas quem está fazendo mesmo pela forma, na HP? Como é que vai ficar essa conta na HP? Vamos rever? Então, ó, na HP, você tem que ir inserindo os dados e apertando Enter. Então, 443,47, Enter. Aperto Enter. Depois, 1,04. Na HP não tem parênteses, né? Por isso que tem que fazer essa sequência. Depois, 195, Enter. 90, divide. Aí você já pode começar a fazer a operação divide. Depois disso, o que a gente vai fazer? Então, a gente fez essa parte aqui da conta, 195 dividido por 90. Só que isso está no expoente, então eu tenho que elevar. Aí vocês vão apertar a teclinha da calculadora y elevado a x. Tem uma teclinha aí na calculadora y elevado a x. Procura aí na HP que ela tem esse y elevado a x, essa teclinha aí. Certo? Desculpa. Continuando aqui, ó. Então, eu elevei. Eu peguei esse 195 dividi por 90, a hora que eu apertei o divido, e elevado, eu já estou elevando 104. Então, a gente já está aqui, já fez essa conta. Essa parte da conta aqui já foi feita. Agora, tem que fazer menos 1. Então, eu vou colocar 1 menos. Certo? Aperta 1 menos, já vai dar a continha. Depois que eu fiz 1 menos, essa parte toda de baixo aqui da fração está pronta. Eu só preciso fazer esse número que está 443, ele foi o primeiro a ser digitado, então ele está embaixo, certo? Eu tenho que fazer ele dividido por isso, certo? Não adianta entrar depois também com esse número e apertar o dividido, porque ele vai ficar ao contrário. Vai ficar isso dividido por isso. E não é essa a intenção. Eu tenho que inverter. Então, tem uma teclinha na calculadora HP que é 1 sobre x. Esse 1 sobre x, ele inverte. É como se pegasse isso aqui e levasse para cima, né? Então, ao invés de dividir, quando eu inverto, eu vou multiplicar. Aperto vezes, que já vai dar o resultado aí, 5.000, que tem que aparecer na telinha da HP. Então, é isso, pessoal. Esse é o nosso PV, o capital que estava sendo pedido no exercício. Espero que vocês tenham entendido a fórmula. Qualquer dúvida, podem colocar no grupo, né? Entrem no Moodle. Lá no Moodle tem o link para vocês entrarem no grupo do WhatsApp. Tem o link para vocês acompanharem sempre a aula online, no horário da aula, quem tiver essa disponibilidade. No mesmo horário que eu estaria na Uniso com vocês, eu estou online, usando a lousa aqui de casa e a tela do computador. Então, vocês podem usar o Moodle. Tem o fórum de discussão e tem as tarefas. Para a semana que vem já tem 2 exercícios do livro da Biblioteca Virtual, livro Vieira Sobrinho, 8ª edição do Matemática Financeira. Tá, o link está no Moodle também. Então, usem o Moodle, se comuniquem, tá? Eu estou deixando o meu e-mail, roseli.paula@prof.uniso.br. Não fiquem com dúvidas, tá? Aproveitem esse tempo para estudar, né? E tirar as dúvidas.
Então é isso, até mais, pessoal.